Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 30 de maio, sexta-feira, dessa vez com meu colega Matheus Barros. Começando como de tradição lá por fora, né? A gente teve uma semana onde o principal dado econômico foi a inflação americana, o PCE, que é o índice de inflação acompanhado pelo Banco Central Americano para a decisão de juros. Ele veio em linha com o esperado, uma alta de 0,1% no mês, marginalmente melhor do que o mercado esperava. A inflação americana, agora medida pelo PCE, acumula nos últimos 12 meses 2,1%, quando era esperado, na verdade, um número na casa dos 2,2%. O core, que é o núcleo da inflação, as coisas que são menos voláteis, aqui exclui commodities, foca mais em serviços, ele se manteve estável. O que contribuiu para a queda na inflação foi exatamente as commodities, né? Energia, commodities metálicas, commodities agrícolas, que foram muito influenciadas aí desde o dia 2 de abril, caíram bastante, influenciadas por uma perspectiva de um crescimento menor no mundo e também para uma oferta maior da OPEP. Então as commodities aqui ajudando o número de inflação americana vinha um pouco melhor do que o esperado. Agora, falando, já que a gente falou de trade war, né, vamos falar aqui também, uma semana com desenvolvimentos importantes. No meio da semana, uma corte americana revogou as tarifas impostas pelo Trump, e hoje de manhã tivemos a revogação da revogação, ou seja, elas voltaram a vigor até que o mérito seja julgado. O Trump também declarou que, mesmo que as cortes impeçam que as tarifas entrem em vigor, ele vai buscar outros meios de impor elas, tá? E hoje, pela manhã, um outro comentário feito pelo Trump, mostrando insatisfação em relação à China, dizendo que eles não estão cumprindo o acordo que ambos firmaram em Genebra, onde eles voltaram os níveis das tarifas para as tarifas recíprocas, né? Tiraram aquele escalada absurda que eles deram. Então, no final das contas, a gente teve uma semana com dados de inflação bom, tivemos dados de atividade também vindo positivo, nada muito relevante não, mas marginalmente positivo, e a continuidade de um cenário comercial que volátil. E como é que o mercado... Muito bem, Dirceu. Esse cenário de inflação com dados mais benéficos, enquanto o cenário de atividade saíram dados não tão ruins, trouxe uma atuação positiva dos mercados. O juro de 10 anos lá caiu 9 bips, enquanto o juro de 2 anos caiu cerca de 7 bips. Em compensação, o dólar se valorizou em relação à cesta de moedas, subindo aí cerca de 0,2%. Os principais índices acionários nos Estados Unidos, Dirceu, eles tiveram alta também. O S&P subiu cerca de 1,6%, enquanto o Nasdaq teve uma alta de 0,6%, muito influenciada pela Nvidia, que divulgou o resultado do primeiro trimestre. O resultado, quando a gente vai mais a fundo, mostra um lucro não tão alto, só que a receita veio acima das projeções. Isso fez com que a Nvidia subisse cerca de 2,6% lá fora essa semana, o Dirceu. E quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente também teve dado de inflação. O IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de maio, ele veio positivo, significativamente abaixo do esperado, tá? O mercado gostou bastante desse número. A gente também teve dados de arrecadação, o superávit veio um pouquinho melhor do que o esperado, também outro número positivo. O PIB ele veio com um crescimento no primeiro trimestre de 1,4%, em linha com o esperado, muito puxado, como já era esperado também, pelo agronegócio, tá? A agropecuária subiu mais de 10%, lembrando que a gente teve no ano passado um ano relativamente ruim, né? Então, já se esperava, com a safra positiva e uma recuperação dos preços internacionais, que o agro puxaria esse PIB do primeiro trimestre para cima. Também tivemos dados do mercado de trabalho, saiu o CAGED. O desemprego no Brasil caiu e caiu bem abaixo do que o mercado esperava. Então, nos dados econômicos, a gente teve uma semana com a tríade muito positiva, né? Inflação caindo, a economia segue num ritmo bom, forte, e também o mercado de trabalho aqui mostrando bastante resiliência. E aí, como é que o mercado reagiu a isso, Matheus? Sim, quando a gente olha o mercado de juros, Dirceu, ele teve uma reação um pouco distinta quando a gente olha os vértices mais curtos em relação aos vértices mais longos. O vértice mais curto, o DI 27, subiu cerca de 16 bips, enquanto o DI 33, que é um vértice um pouco mais longo, caiu cerca de 11 bips. Quando a gente olha para o dólar, seguindo uma tendência mundial de valorização da moeda, o dólar subiu um pouco aqui essa semana, fechando a semana aí em 5,71. Passando agora para o mercado acionário, a gente teve um Ibov caindo 0,3, enquanto o Imob tentou puxar o índice para cima, subindo 2,4, a gente teve uma reação contrária do IMAT,
que caiu 4%, muito puxado pela Vale, que teve a maior contribuição negativa. E quando a gente olha dia a dia durante essa semana, nos últimos 2 dias, tendo uma queda mais abrupta do início da semana, muito por conta de uma reação entre novas notícias de Trump, da relação Trump e China. A gente passando agora para o IFIX, o IFIX ele teve uma valorização ali de 0,5% durante essa semana. E falando agora sobre o noticiário corporativo aqui no Brasil, Dirceu, eu acho que a notícia mais importante dessa semana foi uma atualização a respeito do caso do Banco Master. O BTG oficializou uma compra de cerca de 1,5 bilhões de ativos do Daniel Worcaro, que é o principal acionista do banco. Esses 1,5 bilhões nessa cesta de ativos tem uma posição em Light bem relevante, cerca de 15%, e uma posição de Melius também, de cerca de 8%. Melius, por sua vez, subiu 10% durante a semana, muito por conta de reação a essa notícia. E para o Banco Master, isso entra como um respiro, uma vez que esses 1,5 bilhões serão utilizados pelo acionista majoritário para capitalizar o banco e possivelmente andar com o trâmite de aquisição por parte do BRB. Maravilha. E para a semana que vem a gente vai ter dados de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, tá? O CAGED deles vai acontecer essa semana lá. Vai ser os principais dados da semana, tá? Falando de calendário econômico. A gente também vai ter alguns PMIs, os dados da tendência de atividade, principalmente na China. Mas, falando de dado econômico, principal, exatamente aqui, divulgação do payroll do ADP e o JOLTS, né? Ou seja, criação de vagas, nível de desemprego e folha salarial. Agora, o que vai continuar atuando no mercado é exatamente essa novela aqui, que a gente já vai acompanhando desde o início de abril, das relações comerciais aqui, principalmente olhando Trump e China, tá? Estaremos aqui novamente na semana que vem para trazer as atualizações para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço.